Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Olá, nossa audiência aqui do Conversa de Classe. Estamos de volta com mais um programa para ampliar os nossos horizontes aqui na área educacional. E, gente, hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que ela já me ensinou demais, assim. E o que eu acho mais impactante do jeito dela ensinar, ela não precisa só estar lá na frente com uma lousa, né? No dia a dia mesmo, ela foi me dando toques, me dando dicas de como falar. E é muito bom porque ela veio falar exatamente, né, sobre inclusão, que é um tema que, olha, eu confesso para vocês, tá? Se você está na mesma vibe que eu, que ainda não sabe muito, ainda tem dúvidas sobre alguma coisa, hoje é dia de você tirar essas dúvidas, porque a Roberta Taffarello, ela é especialista em falar sobre a deficiência na escola. Rô, seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada por você estar aqui no Conversa de Classe para falar um pouquinho sobre escola inclusiva. E eu já vou te mandar a primeira pergunta, né? A inclusão de alunos com deficiência nas escolas, a gente sabe que é um tema fundamental. Inclusive, o pessoal pede muito aqui no canal para a gente falar sobre isso, tá? Eu queria começar te perguntando como que você vê o papel do professor nesse processo e quais são as principais estratégias para garantir uma educação inclusiva e de qualidade. Roberta Taffarello, muito bem-vinda aqui ao Conversa de Classe. Oi, Má. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Aí, Má, primeiro quero agradecer o convite, né? É uma alegria estar aqui, podendo falar de algo que eu gosto tanto com você também. Obrigada, viu? Eu também aprendo muito com ela, viu, gente? Tá? Bom, essa pergunta é uma pergunta mega desafiadora, viu, gente? Bom, eu vou falar, acho que um pouco da minha experiência, daquilo também que eu acredito, daquilo que eu venho estudando e daquilo que eu vejo também, o que a gente espera que aconteça na prática, né? Primeiro que o professor, ele tem um papel fundamental, ele é a pessoa extremamente necessária para que o processo, né, inclusivo aconteça na escola. Mas eu também acho que não adianta só o professor, é preciso a gente ter a comunidade escolar envolvida realmente para que tudo, para que a escola realmente ela se torne, né, uma escola inclusiva, né. Eu acredito muito que uma das estratégias que a gente tem que ter sempre é formação continuada, é trazer eh 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 nossa, me fugiu a palavra agora. É trazer, por exemplo, fundamentos para esses professores, né? Primeiro, acho que o que é uma escola inclusiva, quais são os aspectos e como a gente pode trabalhar. Eu acho que, às vezes, focar muito na deficiência, a gente fica muito focado ali no conceito, né? Do que, às vezes, aquele estudante ele não tem. Mas ele está ali agora e cada vez mais ele vai chegar na nossa sala de aula, né? Então, eu acho que a gente tem que focar o que a gente faz, né? Apesar da gente ter uma diversidade gigantesca, eu acho que a gente realmente tem que focar aí no que fazer, né? Quais são as estratégias. Então, Má, eu acho que o professor, sim, ele é uma peça fundamental, né? Mas um professor, ele precisa de uma formação robusta, ele precisa de uma formação também que traga os conceitos, traga a teoria, mas ele também precisa de uma formação que traga para ele, forneça para eles estratégias. E eu acho que também a escola, né, a comunidade escolar, a equipe gestora também está junto com esse professor para promover aí uma escola mais inclusiva. Rô, e olha, fundamental, né? A gente tem falado muito aqui no canal que a formação, ela é um caminho que vai abrir portas para tudo, né? E acho que, especialmente quando a gente fala de inclusão, a gente conseguir garantir um ambiente que acolha de forma adequada essas crianças, na verdade, vai acolher todo mundo, né? Nunca é só para a criança que está ali participando da educação de forma inclusiva. E até a gente vai tornar o trabalho do professor muito mais confortável, né? O professor muito mais aberto para poder receber. Eu estava pensando aqui, Rô, você tem uma experiência muito grande, né, com inclusão.
Quais são os desafios que você acha que a escola enfrenta na hora de promover a inclusão, os principais desafios, né? Como você vê formas aí de superar para que o ambiente educacional ele seja verdadeiramente inclusivo? Bom, Má, eu acho que a primeira coisa que a gente, né, enfrenta de desafio é a gente olhar realmente para essa diversidade, né? Porque ao longo dos anos a gente vem trabalhando muito com aquele aluno mediano, né? Mas quem que é esse aluno mediano, né? Que a gente até costuma falar que é um aluno ilusório, que esse aluno mediano, ele é algo fictício, porque se a gente olhar, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua forma de aprender, né? Então eu acho que uma das barreiras é como trazer práticas pedagógicas mais significativas realmente, e que os nossos estudantes aprendam, né, pensando nessa questão de cada um ser diferente. Então, também é mexer na nossa prática ali em sala de aula, é pensar em novas metodologias, né. Eu acho que a questão também, porque não é só colocar o estudante com deficiência, por exemplo, em sala de aula, né, isso não é inclusão, né, não é só matricular, isso não significa que a escola é uma escola inclusiva, né. Na verdade, você precisa, dar suporte, oferecer apoio, por exemplo, essa criança, por exemplo, ela precisa de um professor auxiliar ali, ela precisa de alguém, por exemplo, para fazer alguns, para ajudá-la em alguns cuidados básicos de higiene, por exemplo, né? Ela precisa, por exemplo, frequentar o atendimento educacional especializado junto com o professor de educação especial, né? Então, a gente também esbarra nessa questão desses apoios, né? Porque colocar a criança lá na sala de aula é a coisa mais fácil que tem, né? Mas a gente precisa eliminar essas barreiras, sejam barreiras metodológicas, sejam barreiras atitudinais, sejam barreiras arquitetônicas, que arquitetônica ainda, vamos pensar, é uma coisa mais fácil da gente diminuir, né? Porque a gente coloca uma rampa, uma barra ali no banheiro, né? A gente coloca um piso tátil, né? Mas a gente precisa garantir esse suporte. Então, assim, é eliminar essas barreiras e dar esse suporte. E eu vejo também que uma outra questão é como trabalhar com a aprendizagem desses estudantes, né? Porque a gente tem, por exemplo, dentro das crianças com autismo, a gente tem diferentes níveis, nenhuma criança com autismo é igual à outra, né? Como fazer a alfabetização? Como trabalhar, por exemplo, habilidades matemáticas com essa criança, né? Então eu vejo também que ali a parte metodológica, né, a parte de acessibilidade curricular também é um grande desafio, né? Então, eu acho que esses são os 3 desafios aí gigantescos, e fora da questão da formação continuada desse professor, né? Porque a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente lá na escola, a gente não consegue um tempo, um horário adequado para a gente sentar e conversar junto com esse professor, por isso que o apoio é fundamental para ele também. Rô, que resposta maravilhosa, né? E quando você foi falando, né, eu fui lembrando de que a gente também precisa ter a certeza no coração, gente, de que todo mundo é capaz de aprender, né? O aprendizado ele não é exclusivo, né, de um Uhum. grupo, de um tipo de pessoa, de um tipo de estudante, e às vezes, né, Rô, esse apoio que você comentou, ele pode ser a alavanca, né, que vai apoiar que essa aprendizagem ela continue acontecendo e ela aconteça ali Sim. no dia a dia, né? E muito legal também a gente pensar nessa perspectiva da gente olhar para os ritmos das pessoas que são diferentes, né? Todo mundo tem o seu próprio ritmo de aprender e tem seu próprio estilo, né? O que acho que essa conversa traz para a gente é que a gente vai colocando uma lupa exatamente nesse ponto, né? E eu estava pensando aqui, Rô, que a gente tem legislação, né, que fala sobre a inclusão. Eu queria saber um pouquinho como que você avalia, né, o panorama atual da legislação, se você acha que ela poderia ser aprimorada e aprimorada para exatamente fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência na educação. Legislação é o que mais a gente tem. Na verdade, a gente já se fala um pouco numa escola inclusiva, né, sobre essa questão de público-alvo, da educação especial, né, desde a Constituição, né, lá de 88.
E aí a gente veio vindo com a questão da Declaração de Salamanca, né, questão lá da Unesco. A gente vem no Brasil também depois com a LDB, depois com a LBI, né, aí os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Então, assim, legislação a gente tem várias, né? Várias que garantem que a escola ela precisa oferecer o suporte necessário para esses estudantes, né? Ela precisa oferecer metodologias, ela precisa às vezes oferecer uma adaptação necessária, a eliminação dessas barreiras, né? Então, assim, eu acho que falta talvez políticas públicas no sentido de melhor cumprimento, né? Melhor efetivo cumprimento, talvez, dessas políticas públicas, né? Eu acho que uma coisa por exemplo, que às vezes deixa um pouco confuso, né? Por exemplo, quando a gente fala desse apoio especializado para o aluno com deficiência. Às vezes a lei ela não deixa claro quem é esse apoio, né? Qual profissional que é esse, né? É um cuidador? É um pedagogo? Né? Então, assim, isso também acaba atravancando um pouco esse processo. Né? Eu acho que também uma outra coisa que precisaria ser pensado, e eu vejo que às vezes é um pouco obsoleto, é a questão de uma legislação um pouco mais próxima, e eu não diria até uma legislação, mas eu diria uma forma de olhar para os currículos do ensino superior, né? Porque a maioria dos cursos de licenciatura no ensino superior, se a gente olhar para muitas grades, né, elas não abordam a questão de práticas metodológicas, de didática, de matética em relação a uma escola inclusiva, né? Ou é uma disciplina que fala sobre a Libras, né, que também tem uma legislação específica, ou é uma disciplina de um semestre. Então, assim, a gente também precisaria voltar o olhar para os cursos com licenciatura, né? A gente tem também um parecer, agora eu não vou lembrar qual é o ano, mas falando dessa questão das diretrizes para a educação superior, né? Então, eu vejo assim, não é só na educação básica, mas a educação superior também precisaria se mobilizar para a gente colocar práticas mais inclusivas e metodologias que dessem suporte para esse professor, porque muitos vão sair ali da licenciatura e vão para a sala de aula e vão se deparar cada vez mais com uma sala mais diversa. Né? Então, eu acho que, assim, de legislação, a gente acho que não precisa mais criar legislação, mas a gente precisa encontrar mecanismos, né, e formas para que elas realmente se cumpram, para que elas realmente aconteçam na prática, sabe? Rô, sensacional. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conversa de Classe. Acho que você trouxe insights aí valorosos para a gente poder começar uma discussão sobre o tema. Fica o convite, a porta aberta para quando você quiser voltar, né? E muito provavelmente o pessoal vai perguntar mais coisas e com certeza a gente vai fazer o convite, tá? E, pessoal, acho que é isso, né? A gente se vê no próximo Conversa de Classe. Tchau, tchau.